A partir da década de 70, a vistoria de vizinhança se tornou uma prática muito comum no mercado imobiliário de São Paulo. Com o tempo, essa prática ela foi se expandindo para todo e qualquer tipo de serviço de engenharia. Quando as edificações podem sofrer interferência de ações realizadas no seu entorno, é necessário que seja feita uma vistoria de modo a avaliar tecnicamente a situação atual daquele imóvel. E essa avaliação técnica é feita de maneira justa e imparcial. E dessa maneira, tanto a construtora quanto os moradores lindeiros, os moradores vizinhos, ficam resguardados. Você sabe do que se trata a vistoria de vizinhança? Você sabe como fazer, qual a legislação pertinente, quais os documentos necessários e, principalmente, como oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente? Esse é um tipo de serviço que você, recém-formado, pode prestar e começar a atuar na engenharia diagnóstica e começar a pegar experiência nessa área. Eu me chamo Plínio Pires, sou engenheiro civil e esse é mais um vídeo da série Engenharia Diagnóstica dentro do canal E Agora Engenheiro. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, fique por dentro. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos trazendo vídeos sobre engenharia. Na quarta-feira nós temos um podcast e na segunda e sexta-feira nós temos vídeos aqui tanto comigo como com o Rafael. Pera aí, vamos começar pelo começo. O que é uma vistoria cautelar de vizinhança? É uma modalidade da engenharia diagnóstica que tem como objetivo gerar um relatório técnico nas edificações que se situam no entorno de futuras obras, com o objetivo de registrar e cadastrar a situação atual do imóvel naquele momento, antes que ocorra a obra. Muito bem, e qual a finalidade? Proteger ambas as partes. Quais partes? Tanto os moradores vizinhos daquela obra, quanto a construtora, de maneira justa e imparcial, porque através do relatório técnico de vistoria, você avaliou a situação que estava antes da obra e a situação que ficou depois da obra. Esse relatório ele pode servir de consulta e realmente consegue comprovar a situação antes e depois. Olha só esse exemplo. Se eu tenho uma obra que vai ocorrer naquele local, todas as edificações circunvizinhas podem sofrer interferências devido a ações daquela construção, desde a mobilização do canteiro até a finalização da obra. Todas as etapas de construção podem gerar movimentações, podem gerar transtornos que vão interferir negativamente naquelas edificações. E quem solicita esse tipo de serviço? Olha, é de boa prática que a própria construtora solicite a vistoria de vizinhança em todas as edificações que podem sofrer interferência, ok? Porém, nada impede de que os próprios moradores contratem um profissional para fazer esse tipo de vistoria. E quem pode prestar esse tipo de serviço? Qual profissional? Todos os profissionais legalmente habilitados nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, os CREAs, e os arquitetos, tá? Tanto engenheiros quanto arquitetos, quanto quaisquer profissionais habilitados nesse sistema podem prestar esse tipo de serviço. E tem lei que obriga os construtores ou os moradores a fazerem essa vistoria cautelar de vizinhança? Você sabia que no Código de Defesa do Consumidor está bem claro que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços que coloque no mercado produtos ou serviços em desacordo com as normas emitidas por órgãos oficiais. E na falta delas, valem as normas ABNT. E nós temos a NBR 12722 de 1992, que fala sobre a discriminação de serviços para construção de edifícios. E lá está muito claro, dá uma olhadinha aí. Você que está aí, recém-formado, né, não sabe o que fazer, você deve estar se perguntando, nossa, deve ser interessante, eu vou começar a prestar esse serviço. Mas como é que eu vou vender esse serviço? A própria legislação vigente já teria que ser necessário para convencer os construtores a solicitarem esse tipo de serviço, concorda? Mas nem todo mundo quer seguir. Então você pode atacar um segundo ponto, anote isso aí. Você tem que saber explicar para o construtor a economia que ele vai ter. No começo pode parecer um custo extra, mas com o tempo, aquele custo extra ele não é nada com relação aos desembaraços judiciais que possam ocorrer lá na frente. Eu passei o vídeo todo com a manga da minha camiseta dobrada, ninguém vai me avisar, né? É isso aí que dá gravar sozinho, mas vamos lá.
Imagina só a dor de cabeça. Olha o gasto com a parte judicial, com a parte de advogados, olha o tempo, né, e o desgaste gerado. Tá? Então a gente precisa entender um pouco mais sobre essas necessidades. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, quando você começa a entender o serviço, de fato, quando você domina aquele tipo de serviço, você sabe explicar para os clientes a real importância. Você sabe mostrar que também tem vantagens para ele se ele contratar esse tipo de serviço, tá bom? Então, saber vender o seu serviço é a parte chave, é a parte primordial. Ah, então tá bom, Plínio. Achei bem interessante, você me convenceu, eu vou começar a prestar esse tipo de serviço. É só eu bater na porta e começar a tirar foto e entregar um pendrive com as fotos? Um pendrive ou mandar por WhatsApp as fotos? Não, peraí. Você tem que pensar que o objetivo desse serviço é gerar um relatório técnico. Tudo que é técnico tem um método para ser seguido. Então nós temos normas e diretrizes que vão te direcionar exatamente como você tem que ter. Ah, mas na minha cidade não tem isso. Ah, mas no meu estado não tem isso. Ok, se baseie em estados, em normas que são vigentes em outros locais para simplesmente tomar como base inicial. Vou deixar aqui alguns exemplos. Nós temos a norma de vistoria de vizinhança do IBAP de São Paulo. IBAP, pessoal, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Então, nesse nosso mundo de engenharia diagnóstica, é muito importante que você fique por dentro desse instituto, tá certo? Então, nós temos norma de vistoria de vizinhança do IBAP de São Paulo, nós temos a norma cautelar do IBAP de Minas, que foi feita em 2014, nós temos a própria NBR 12722 de 1992, que estabelece os procedimentos para a construção de edifícios, e lá também tem algumas indicações. Nós temos o outro documento do IBAP de São Paulo, que são o estudo de valores de edificações. Este documento ele é mais voltado para as avaliações econômicas, mas você pode utilizar até mesmo para se basear na tipologia, porque a avaliação econômica é feita de acordo com a tipologia daquele edifício. Ah, se é um barraco ou uma casa simples, uma casa de médio padrão, alto padrão. Então lá está definido todo essa tipologia das edificações que podem servir como base, porque você vai ter que apresentar isso no seu relatório técnico. Além disso, nós temos o Instituto de Engenharia, que tem diversos livros e diversos materiais que podem ser utilizados para se basear. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links desses documentos que eu estou comentando aqui. Eu falei que o produto de uma vistoria cautelar de vizinhança, ou simplesmente vistoria de vizinhança, é um relatório técnico. Você vai ver em algumas legislações chamado também como laudo de vistoria. A literatura prefere chamar de relatório, por quê? Porque é um relatório técnico, tem a parte técnica, que vai conter todas as análises, toda a investigação, que é uma investigação mais simples, né? A constatação daquele fato, mas não tem o fim pericial. Nessa vistoria, você não precisa relatar quais as origens, o que causou aquela trinca, como está acontecendo, né? Quais são os mecanismos de ação, e muito menos dar solução. Você não precisa fazer isso. A vistoria de vizinhança é um tipo de vistoria comum, que é a simples constatação do fato, mas de maneira técnica. Não é só um relatório fotográfico, tá bom? Não é só você tirar várias fotos ali. E nem toda vistoria vai ser igual. Nós podemos classificar as vistorias em 3 níveis distintos, que serão definidos pelo próprio profissional, ou pelo contratante, ou até mesmo pelo tipo de serviço que vai acontecer ali, tá certo? E os níveis de vistoria estão diretamente relacionados com o raio de influência daquela obra. Quanto maior o raio de influência, quanto mais impacto vai gerar aquela obra, mais detalhado pode ser aquela vistoria. Então nós vamos ter desde vistorias mais simples, que você vai avaliar ali a parte externa, até vistorias extremamente complexas, que você vai levantar
inclusive os tipos de esquadria, de revestimento, os tipos de piso que estão ali, tá? Até inclusive a rota dos veículos que eles vão passar para chegar naquela obra. Então tudo depende. Nem toda vistoria é igual, tá certo? Muito importante se atentar a isso. Então, para começar o estudo dessa vistoria, é muito importante que você tenha conhecimento daquela obra. É muito importante que você tenha a planta de situação, onde é que vai ser localizada aquela obra, o que vai ser construído ali. Você concorda que é muito importante, inclusive, saber o método construtivo? Se você tem uma obra que será feita uma fundação em estaca hélice contínua, é uma coisa. Se você tem uma obra que será feita uma estaca escavada, é outra coisa. Se você tem uma fundação que será uma estaca cravada, uma estaca metálica cravada, vem o bate-estaca, é outra coisa. Então, ter o conhecimento da obra é muito importante. E a gente começa com essa planta de situação para identificar o local exato da obra e os imóveis, pelo menos os imóveis circunvizinhos. Olha só, eu já trouxe esse exemplo aqui, mas olha só este raio de influência. Se eu tenho uma obra aqui, pelo menos estes imóveis deverão ser vistoriados. Agora vamos supor que essa obra não será aqui, será feita na rua. E aí todos esses imóveis estarão sujeitos a ações daquela obra, concorda? E nós podemos até extrapolar mais, vamos aumentar o nível de detalhes dessa vistoria. Eu quero avaliar um raio de influência maior. Eu quero avaliar, inclusive, da onde está saindo o caminhão. Eu sei que são máquinas extremamente pesadas que vão passar ali. E aí, ali, os imóveis que serão vistoriados, que deverão ser vistoriados, já aumenta bastante. Então, tudo depende do raio de influência e do nível de detalhes que você foi contratado ou que você precisa fazer. Ok, vamos iniciar a vistoria? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com os ocupantes da residência. Você vai ter que saber muito bem o que será aquela obra e quais as possíveis interferências. A primeira coisa que um morador leigo vai perguntar para você, e você tem que estar preparado para essa pergunta, é: meu Deus, a minha casa vai cair? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então é bom que você tenha muito bem claro, falando, não, é uma construção assim, assim, assim. Pode acontecer algumas pequenas trincas, isso ou aquilo. E para resguardar tanto vocês como a construtora, é importante que seja feita essa vistoria. Então é muito importante que o vistoriador, que o profissional tenha um carisma, saiba conversar, saiba apresentar-se ali, principalmente para o morador, que é uma pessoa leiga que não entende, tá bom? Então, você tem que convencer aquela pessoa que aquele trabalho é necessário, que aquilo ali é importante para ela mesmo e que não vai ter custo, se for contratado pela construtora. E por fim, pessoal, esses relatórios, eles são entregues a quem? Você vai entregar um para cada morador? Não, você vai entregar para o contratante. Geralmente, você vai entregar ali 1, 2 vias no máximo, e o contratante, se ele quiser dar uma via ali para os moradores, tudo bem, tá? Então, geralmente a obrigação é de entregar um relatório. Mas é claro, isso é tudo conversado, isso é tudo definido ali no seu contrato inicial. Muito importante fazer um contrato, tá bom? A maioria desses relatórios, eles são entregues de maneira digital. E aí eles só são impressos quando são requisitados, mas é tudo combinado. O combinado não sai caro. Pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro a vistoria cautelar de vizinhança, tá bom? Eu espero que eu tenha inserido aqui, dado alguns detalhes a mais que você não sabia sobre a vistoria cautelar, e espero que você, principalmente você recém-formado, comece a exercer alguma coisa ali da profissão. E por último, a última dica, eu já estava esquecendo. Você que ficou até agora aqui no vídeo, você vai ter esse bônus. Olha, você pode percorrer a cidade, você pode passear na cidade procurando por indícios de obra. Qual é o maior indício de obra? Tapumes. Se você passou numa região, tem um tapume, fala, opa, aquele setor ali é interessante. Essa vai acontecer uma obra. Então eu vou ali, primeiramente, oferecer para o construtor
Ah, não quer? Não. Vai ali nos vizinhos. Então você pode passear por aí e prestar esse tipo de serviço. Não tem desculpa você ficar parado, você falar que não sabe fazer, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês aqui. Não esquece de deixar o like, tá? Ajuda a gente aí no canal. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. É isso, até mais.